Fala galera, análise pré-jogo de América e Botafogo pela 27ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelos resultados recentes de cada uma das equipes considerando o mando de campo, o América Mineiro vem de uma derrota para o Palmeiras por 4-1, depois uma vitória contra o São Paulo, derrotas para Goiás e Bragantino e por último uma vitória contra o Santos, 40% de aproveitamento para o América. Já o Botafogo vem de dois empates em 0-0 contra São Paulo e Cruzeiro, depois uma vitória por 1-0 contra o Atlético Mineiro, derrota para o Fluminense por 2-0 e depois uma vitória contra o Corinthians por 1-0, 33% de aproveitamento para o Botafogo. Agora vamos olhar aqui algumas estatísticas, começando pelas partidas do América Mineiro. O América teve em média 43% de posse de bola contra 57% dos seus adversários nesses jogos. Um número aqui de médio para alto para os adversários do América. Agora, olhando um pouco para a criação, o América teve em média 9,2 passes decisivos contra 9 dos seus adversários, então a gente vê um equilíbrio aqui. Sendo passes decisivos aqui, a gente considera passes que permitem um chute a gol, ou então uma assistência para gol, que é o que a gente chama de pré-assistência. Em termos de expectativa de assistências, 1,16 para o América contra 0,88 dos seus adversários. E a ideia da expectativa de assistências é medir a capacidade que os times têm de colocar os seus jogadores em condição de finalizar. Não necessariamente eles finalizaram em gol, ou se finalizaram, não necessariamente marcaram o gol. Mas a ideia é ver a capacidade dos times de levar a bola até regiões onde seus jogadores tenham condição de finalizar. Então, números aqui de médio para altos, tanto para o de médio para alto, né? Tanto para o América quanto para o Botafogo. Para o Botafogo não, para os adversários do América nessas partidas. Agora, olhando para as finalizações, o América deu em média 11,6 chutes a gol e os seus adversários 13,4. Mas só o número de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem a qualidade dos chutes dados no gol. Então, para isso, a gente tem duas estatísticas aqui, que é a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute. A expectativa de gols, ela avalia a qualidade das oportunidades de gol. Então vamos pensar num chute do meio de campo e num chute da marca do pênalti. Um chute do meio de campo, ele tem menos probabilidade de gol do que um chute da marca do pênalti e por isso a expectativa de gol é menor. Então a gente usa a expectativa de gol justamente para isso, para conseguir diferenciar as probabilidades de gol de diferentes chutes e ter uma estimativa de quantos gols um time deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades. A expectativa de gols pós-chute vai nessa linha, mas ela acrescenta a qualidade do chute na análise. Então vamos supor um chute que vai no ângulo e um chute que vai no meio do gol. O goleiro tem muito mais chance de defender um chute que vai no meio. Então a expectativa de gol de um chute que vai no meio do gol é diferente. E aí, dessa forma, a expectativa de gols pós-chute traz para a gente também como que a qualidade do chute influencia na probabilidade de gol. Então vamos ver aqui como que foram os números nesses jogos do América. Considerando a qualidade das oportunidades, a expectativa de gols do América foi de em média 1,28 gols por jogo e dos seus adversários 1,25. Então a gente vê aí um equilíbrio. Quando a gente coloca a qualidade dos chutes na jogada, a expectativa de gols do América cai para 1,16 e dos seus adversários sobe para 1,53. Então a gente vê aí o América sendo superado na questão qualidade dos chutes. E os gols efetivamente marcados, em média, um gol por jogo para o América e 1,6 para os seus adversários, muito influenciado pelo jogo contra o Palmeiras, né, que o América perdeu de 4-1. Mas de um modo geral, a gente vê aqui que o América foi superado em média pelos seus adversários em todos esses quesitos, né, desde chutes a gol até o número de gols marcados. Agora vamos ver as estatísticas para o Botafogo. Em termos de posse de bola, 61% para os seus adversários contra 39% para o Botafogo, então uma posse de bola bem baixa para o Botafogo como visitante. Em termos de passes decisivos, 11,2 para os adversários contra 7 para o Botafogo. E de expectativa de assistências, 0,89 para os adversários contra 0,46 para o Botafogo. Não são números altos, né, nem em termos de passes decisivos, nem em termos de expectativa de assistências, mas de um modo geral o Botafogo sendo superado pelos seus adversários nesses dois quesitos. Agora olhando para as finalizações, em média, os adversários do Botafogo deram 15,4 chutes a gol e o Botafogo 8,4.
expectativa de gols, né, considerando a qualidade das oportunidades, a expectativa era que os adversários tivessem marcado cerca de 1 gol por jogo e o Botafogo cerca de 0,7. E colocando a qualidade dos chutes na jogada, a expectativa era de quase 1,5 gol por jogo para os adversários e 0,33 para o Botafogo, né, um número bem baixo para um time visitante. Mas quando a gente olha os gols efetivamente marcados, em média os adversários marcaram 0,4 e o Botafogo também marcou em média 0,4. Então, apesar do Botafogo ser superado aqui em quantidade de chutes, na expectativa de gols e na expectativa de gols pós-chute, em termos de gols marcados, a gente vê um equilíbrio. E agora, para fechar a nossa análise, eu trago aqui alguma ideia de palpite para o jogo, né, em termos de resultado. Mas só lembrando aqui que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas, é mais uma coisa lúdica aqui para a gente ver como que o desempenho de América e Botafogo nesses últimos jogos pode refletir no resultado do jogo. Então o que eu fiz? Eu simulei 10 mil partidas entre América e Botafogo, considerando a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute, né, foram simulações separadas, nesses últimos jogos, tanto de Botafogo e América, quanto dos seus adversários. Então, olhando para o desempenho do América e dos seus adversários nesses jogos, e do Botafogo e dos seus adversários nesses jogos, eu tento simular aqui uma partida entre América e Botafogo. Então, quando eu fiz isso considerando a expectativa de gols, o América venceu em 41% das simulações, em 29% delas houve empate, e em 29% vitória do Botafogo. Os números aqui não fecham 100%, mas é por uma questão de arredondamento na hora de passar aqui para a apresentação. Então a gente vê um ligeiro favoritismo do América. Os resultados mais frequentes aqui, 14% das vezes 1-1, 12% das vezes 1-0 para o América e 10% das vezes 1-0 para o Botafogo. Quando a gente faz essa mesma análise, mas considerando a expectativa de gols pós-chute, o favoritismo do América sobe um pouco para 49%, o número de empates fica mais ou menos igual, 28%, e as probabilidades do Botafogo caem de 29% para 22%. Os resultados mais frequentes, 1-0 para o América em 15% das simulações, 1-1 em 13% das simulações e depois 2-0 para o América em 10% das simulações. Então, de modo geral, a gente percebe o América Mineiro com um favoritismo em relação ao Botafogo. Então, fechamos aqui mais uma análise pré-jogo de América e Botafogo. Espero que vocês tenham gostado da análise. Fica aí o pedido para vocês se inscreverem, deixarem um comentário sobre o que vocês esperam do jogo, deixar um like e compartilhar o vídeo para divulgar essa análise. E valeu!